Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Valentim por aqui. Hoje eu quero falar sobre os 5 pilares importantíssimos da liderança que agrada a Deus. 5 pilares da liderança que agrada a Deus. E nós vamos começar hoje aqui já falando sobre esses 5 pilares. Então nós vamos aprender com quem acertou, né, e com quem errou na Bíblia no quesito liderança. E já o primeiro ponto aqui que eu quero falar é a respeito do coração de servo. Então, primeiramente, o primeiro pilar na vida de um líder, ele precisa entender que ele é um servo, que ele tem que ter humildade e seguir o líder supremo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um líder cristão, ele precisa entender que ele tem um modelo, e esse modelo se chama Jesus. E lá em Marcos 10, capítulo 10, versículo 45, diz: Pois o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja bem, né? Jesus, sendo ali o segundo na hierarquia celestial, ele diz que ele não veio aqui para ser servido, mas ele veio para servir, ok? Então, o líder cristão, ele não sobe ao púlpito, ele não sobe a uma posição, ele não sobe ali ao palco para que ele seja visto, de maneira alguma. Na verdade, ele precisa descer ao chão. Ele precisa se humilhar ali aos pés do Senhor e fazer como o Senhor fez. O Senhor deu exemplo, ele mostrou lavando os pés dos seus discípulos. Eu entendo que o servo de Deus, o líder servo de Deus, ele serve as pessoas. Então, há uma máxima que diz assim, ó, se você não serve, você não serve para liderar, tá? Porque liderança, como diz John Maxwell, liderança é influenciar pessoas, nada mais, nada menos do que influenciar pessoas, mas também nós somos líderes para servir, ok? E um erro que nós vemos na Bíblia, que um desses líderes cometeu, e nós temos aqui como referência que nós podemos usar, está lá em 3 de João, capítulo 1, versículo 9, que fala sobre Diótrefes. Ele diz que João está falando que ele gostava da primazia, ele gostava de ser o centro da atenção, ele gostava de ser ali aquele que estava sendo servido, né? Ao contrário do Senhor Jesus, que servia, ele queria ser servido. E ele acabou ali, se você ler 3 de João, no capítulo 1, versículos 5 a 9 ali, vai mostrar que João está dizendo que ele impediu a obra de Deus. Então, o erro que nós aprendemos aqui com Diótrefes é buscar os holofotes, quando na verdade Jesus nos ensina a ser servos, ok? Mas é uma coisa certa, não basta, né, ter um coração bom, ter um coração de servo, é preciso também termos mãos limpas. E o que isso significa? Significa que nós vamos agora para o segundo pilar, que fala-se sobre integridade, tá? Sobre caráter do líder cristão. Veja bem, nós vamos pegar um exemplo de líder aqui da Bíblia, chama-se José do Egito. Passagem lá de Gênesis 39, 9, que diz, olha só o que ele diz, diante de uma situação onde a mulher de Potifar o aborda e tenta, né, seduzi-lo, tenta o levar para o adultério dela, digamos, ele diz algo muito interessante, ele diz assim, ó, como, pois, cometeria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Veja a integridade e o caráter desse homem. Se ele coabitasse com aquela mulher, se ele, né, fizesse o que ela queria que ele fizesse, talvez ele poderia ter muitos outros benefícios, porque ele estava ali com a mulher de Potifar. Ela poderia ser uma influência para ajudá-lo, mas também poderia ser morto. Então, o que acontece? Mas ele preferiu a integridade do caráter dele. Quando ele diz não, ele diz que ele não faz aquilo. Então, o caráter é
quando você faz o que faz quando ninguém está vendo. Veja, José poderia estar ali sozinho com esta mulher, poderia se aproveitar da situação. Ninguém está vendo, eu sou o segundo neste reino, né? Eu posso fazer o que eu quiser, escondido, ninguém vai falar nada. Mas ele preferiu ir para a prisão do que ir para a cama com a mulher de Potifar. Então, a liderança de José ali, depois nós vamos ver, né, que foi muito de caráter. Mesmo quando ele encontrou os irmãos também, o caráter dele prevaleceu. Então, a sua liderança, a nossa liderança, ela só terá autoridade se a vida que nós levamos no particular bater com aquilo que nós fazemos em público ou com aquilo que nós falamos em público. Tá? Outro erro aqui que nós podemos ver, que ao contrário de José, foi Sansão, lá em Juízes, está falando sobre a vida de Sansão. Sansão tinha muita unção, tinha força, era um homem escolhido por Deus, mas infelizmente o caráter dele, o domínio próprio, ele não desenvolveu como José desenvolveu. Então, um erro que nós aprendemos aqui em Sansão é o seguinte: achar que o dom e a unção que os líderes têm, ela substitui o caráter e não substitui. Tá? Então, além do caráter, agora também nós partimos para o pilar 3, o líder precisa ter o quê? Ele precisa ter os olhos abertos, tá? Para a estratégia de Deus. Olha só, o líder precisa estar aberto para aquilo que Deus vai lhe dar de visão. Ele precisa estar aberto, com seus olhos abertos, seu coração aberto. E o terceiro pilar fala sobre visão espiritual, ou seja, um direcionamento de Deus. E quem foi direcionado por Deus? Quem foi a pessoa que Deus escolheu para a reconstrução dos muros de Jerusalém quando estavam todos em ruínas? Né? Nós vimos aqui, digamos aqui na passagem bíblica de Neemias. Neemias, capítulo 2, versículo 12, vai falar sobre isso aqui, ó. Quer ver, ó? Ele diz assim, ó, pus-me de pé durante a noite, sem contar a ninguém o que Deus, o meu Deus, me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Deus deu a Neemias a visão. Quando ele pergunta, né, para aquele pessoal que vinha de lá, como que estava, diz que ele chorou, ele se sentiu muito amargurado, muito triste com a situação. E ele, na noite, se pôs, né, de joelhos, orando a Deus, pedindo a Deus o que ele deveria fazer. E Deus colocou no coração dele ali o que ele deveria fazer. Então, um conceito que nós aprendemos sobre o líder cristão, o líder servo, o líder que tem direcionamento, é que o líder é aquele que enxerga o que ninguém viu. É aquele que faz o que ninguém mais quer fazer. Por quê? Porque ele recebeu de Deus. E se ele recebeu de Deus essa visão, meu amigo, aí sim a coisa fica ótima, porque daí o caminho está certo. Então Neemias, ele tipo, não focou lá nos entulhos que ele tinha ouvido falar. A notícia que veio para ele era uma notícia ruim, uma notícia péssima, de escombros, ruínas total, pobreza. Imagine se ele tivesse focado nisso. Né? Mas ele olhou para o quê? Para o muro já construído. A visão de Deus que Deus deu a ele, ele já vê o muro já tudo construído, todo reparado. Então, liderar é dar direção ao povo, no meio onde há confusão. E nós vemos isso porque havia ali um caos totalmente, mas Neemias foi lá e deu direção àquele povo para a reconstrução dos muros. E qual é a lição que nós vemos aqui de líderes que erraram? Lembra dos 10 espias? Não sei se você vai lembrar, talvez você lembre aí, está lá em Números capítulo 13, vai falar que Moisés dá ordem para 12 espias ir espiarem a terra. E aí voltam os 12 e 10 deles voltam com uma posição negativa. Veja só, 10 desses 12 voltaram com posição negativa. Só apenas 2. Né? Josué e Caleb, que tiveram uma visão da promessa de Deus. Os outros 10, eles esqueceram da promessa. Eles olharam para os gigantes, olharam para os obstáculos,
olharam para aquelas coisas que não era a vontade de Deus ali. Então, somente 2 viram a visão de Deus. E qual que é o erro deles aqui? O erro foi focar no problema e contaminar o povo. Trazer medo para o povo. Eles trazem um relato e ele põe medo no povo. Muitos líderes acontece assim, ele começa a olhar demais para o problema, começa a falar demais do problema, começa a trazer medo, começa a trazer preocupação para o povo de Deus. Então precisa se ter muito cuidado nisso daí. Mas uma coisa também é certa, ninguém constrói muros sozinhos. Neemias precisou de pessoas. Neemias precisou de alguns líderes ali que o ajudassem. Então, por isso que nós precisamos também, para o próximo pilar que eu vou falar, é a capacidade de formar pessoas, ou seja, ser mentor de pessoas. Tá? O quarto pilar é isso, seja um mentor, dar mentoria para aqueles que precisam, que querem avançar e aqueles que você vê um potencial na vida deles também. E o personagem que eu vou trazer aqui é o Barnabé, filho da consolação, segundo a palavra de Deus diz que o seu nome significa isso, filho da consolação. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 7, diz assim, ó, mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos. Quem era esse? O apóstolo Paulo. Todos estavam com medo, todos estavam receosos que o apóstolo Paulo iria capturar eles, né? Mas ele já havia se convertido. E aí Barnabé foi o único que acreditou nele e acreditou que ele seria o sucessor. Ele seria aquele que estaria sucedendo a obra de Deus, estaria dando continuidade naquilo que Deus havia chamado. Olha que poderoso isso. E Barnabé, por um tempo, ali mentoreia Paulo, discipula Paulo, né? Então, sucesso sem sucessor é fracasso, tá? Então, nós precisamos entender que nós precisamos levar líderes, novos líderes, mentoreando eles, liderando eles, discipulando eles para que eles possam dar frutos. Barnabé, ele acredita em Paulo. Ele acredita quando todos aqueles outros irmãos não acreditavam naquela conversão de Paulo. Então, um bom líder, ele não cria seguidores, tá? Não cria apenas seguidores para ele. Não, de maneira alguma. Ele cria pessoas, ele cria líderes e ele investe tempo em pessoas, muitas vezes até pessoas difíceis, pessoas aquelas que você olha assim e diz assim, esse aí, não vou gastar meu tempo com ele. Talvez seja esse aí que precisa do teu tempo para que ele dê frutos. Né? Onde nós não vemos potencial, Deus vê. E de repente é nesse momento que Deus, talvez ali Barnabé, né, olhando para Paulo ou aqueles outros lá dizendo, esse daí não tem futuro, mas Barnabé acreditou nele, acreditou no potencial dele. E um exemplo ruim na Bíblia que nós vemos de líderes que não, né, fizeram aquilo corretamente, não fizeram a sua liderança corretamente, está o sacerdote Eli, né? Sacerdote Eli, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, vai falar sobre ele. Ele foi um bom sacerdote, ele cumpriu aquilo que deveria ser feito, mas ele falhou. Ele falhou aonde? Ele falhou em liderar o povo, ele falhou em corrigir os seus filhos, e aí não teve sucessor para ele. Então ele falhou em apontar para a próxima geração os caminhos do Senhor. Então, um erro maior que ele cometeu talvez seja o seguinte: negligenciar a formação da próxima geração e da sua própria geração também, porque os seus filhos foram maus, não seguiram exemplos de Eli. Porém, Eli também errou. Então, o que acontece é o seguinte: quero falar do último pilar aqui, dizendo o seguinte, que nada disso, desses 4 pilares, ele vai funcionar se não houver um combustível espiritual. Tá? E o 5º pilar fala sobre dependência total da palavra e da oração. Um líder cristão precisa ser piedoso, tá? Precisa ser um homem de Deus. E qual é a base bíblica de um líder piedoso, um grande líder? Daniel 6,10 diz o seguinte, que 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus.
Imagine, a liderança cristã, a liderança de Daniel, ela era exercida através do joelho. Daniel era um dos maiores administradores do império. Então ele tinha força, ele conhecia, ele tinha conhecimento, sabedoria, porque na Bíblia diz que ele, quando foi levado cativo, ele foi encontrado um dos melhores entre todos eles ali. Era um dos melhores daqueles que foram levados cativos. Então ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele não colocava toda a sua confiança na sua força. Ele sabia que a sua força vinha somente de um lugar, que era da presença de Deus. Por isso ele se colocava de joelhos. Imagine ele para liderar ali aquele império todo, que administrar aquele império, ele só poderia ter sabedoria de Deus. Quantas setas, quantas coisas que vinham na vida de Daniel e ele precisava do Senhor. Então, um líder que não busca Deus, um líder que não busca Deus, ele se torna apenas uma pessoa religiosa. Só um líder religioso ou um político, né? Então, esse é o exemplo bom de Daniel, mas temos um exemplo ruim que não devemos cometer, que é o de Saul. Lembra de Saul? O rei Saul, infelizmente, lá em 1 Samuel 13, vai falar sobre ele, e ele se apresenta ali diante do povo, uma coisa que ele não tinha que fazer, ele tinha que liderar o povo, ele tinha que dar direção àquele povo, não era para ele fazer esse sacrifício, mas ele foi lá e fez o sacrifício sozinho, porque ele estava com medo do povo. Um líder com medo do povo faz coisas erradas, né? E aí ele perdeu ali. E qual que é o erro? Qual é a lição para nós? É trocar a obediência pela conveniência. Tá? Saul fez isso, ele trocou a obediência, não era para ele sacrificar, não era para ele fazer aquilo, ele tinha que ter esperado o profeta, mas ele foi lá e fez. Né? Então ele trocou a obediência pela conveniência porque ele estava com medo. Ok? Então eu quero encerrar rapidamente esse vídeo falando o seguinte, que líderes, você tem que saber de uma coisa, principalmente nós cristãos, líderes cristãos em geral, tá? O mundo, a sociedade, e eu não estou dizendo que está errado, tá? Não quero dizer isso que está errado, mas eles buscam chefes para chefiar os seus departamentos, chefiar os seus gabinetes, eles buscam gerentes para gerenciar, né, suas empresas, suas organizações. E eu não estou aqui falando mal dos chefes e dos gerentes, de maneira alguma. Mas eu quero dizer que Deus, ele busca servos íntegros, servos humildes, ele busca pessoas com visão, ele busca líderes que sejam mentores da próxima geração, e ele busca pessoas que sejam dependentes dele, tá? Então, tá aqui os 5 pilares da liderança cristã que agrada o coração de Deus. 5 pilares aí para você refletir. E eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão. De repente, qual desses pilares aí você encontrou aí, de repente um pilar está meio rachado na sua vida aí. Se você identificou com alguma coisa aí, busque a Deus, né? E eu quero deixar aqui ação prática também para você. Olha, se você identificou alguma coisa que não está glorificando a Deus, e de repente você olha assim e fala, puxa, eu estou buscando a glória para mim. Peça perdão a Deus, busque a Deus e peça o direcionamento dele. E outra coisa, identifique aí as pessoas as quais você vai mentorear para continuar o teu legado, para continuar aí fazendo a obra de Deus, liderando pessoas, discipulando, mentoreando, busque pessoas, encontre pessoas e invista nelas. Ah, mas essa semana faça isso, ok? E sempre pense em consagrar a sua vida ao Senhor, dedique a Ele tempo para buscar de Deus, assim como Daniel fazia, busque de Deus a direção para a sua vida, ok? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu peço para você que, se você gostou, você compartilhe, tá? Compartilhe com o líder aí, que você se inscreva no nosso canal aí, tá bom? Curta, comenta, que daí o YouTube entende que é
relevante o que eu estou falando aqui e entrega para mais pessoas. Ok? Um grande abraço, um forte abraço para você, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.